Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Inquietas. Nesse vídeo mostraremos as piores armadilhas da guerra feitas pelos Vietcongs contra os soldados norte-americanos. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se destacavam como uma superpotência militar, sendo o exército mais poderoso e temido na época. Porém, após pelo menos 8 anos de luta, comprometendo vastos recursos financeiros e homens no conflito, os Estados Unidos foram derrotados pelo exército vietnamita. Como um exército menor, menos equipado e tecnologicamente inferior conseguiu conter e causar enormes danos e perdas ao inimigo? Para a resposta dessa pergunta, mostraremos que a criatividade aliada ao conhecimento de área de guerra ajudaram os Vietcongs a vencer a batalha. A seguir, conheceremos as armadilhas mais terríveis feitas pelos vietnamitas. Estacas Punji. Talvez a mais comum e a mais conhecida armadilha utilizada pelas tropas Vietcongs, as estacas Punji consistiam em estacas feitas de bambu ou madeira, que poderiam variar de comprimento e espessura. Eram espetadas verticalmente no solo, em buracos ou então fixadas em caixas que eram enterradas em áreas onde poderia haver movimentação das tropas, sendo camufladas com galhos e folhas. Assim que um soldado pisava na armadilha, seus pés e pernas eram agarrados pelas estacas fixadas e causavam grande dano. Para aumentar o efeito, muitas vezes as estacas eram cobertas com urina, fezes ou veneno, com o objetivo de causar infecção à vítima. Haviam variações nos tipos de armadilhas Punji, desde simples buracos com estacas ao fundo, aos quais mais tarde seriam adicionadas estacas nas laterais apontando para baixo, de forma a causar mais ferimentos ao tentar retirar a perna, até armadilhas maiores, com tábuas que fechavam contra a perna da vítima e tampas giratórias que cobriam fossos onde um homem poderia cair e se machucar gravemente em grandes estacas. Granadas na lata. Essa armadilha era simples e seu nome é bem descritivo, consistia em granadas de mão, com os pinos de segurança removidos, inseridas dentro de latas vazias, amarradas por um fio e colocadas ao longo das passagens e trilhas usados pelos soldados. Assim que um soldado pisava no fio, ele puxava a granada para fora da lata, fazendo a alavanca saltar, armando a granada e explodindo qualquer um próximo da armadilha. Armadilhas de cartucho. As armadilhas de cartucho funcionavam de maneira semelhante às estacas Punji, sendo instaladas em buracos no chão. A diferença era apenas no material utilizado. Ao invés de estacas, um pequeno pedaço de madeira com um prego era colocado ao fundo, em seguida um curto pedaço de bambu com um cartucho de munição dentro era cuidadosamente colocado sobre o prego. Coberto com folhas ou grama para camuflagem, assim que um soldado pisava em cima daquele cartucho, pressionava a espoleta contra o prego, fazendo com que a munição disparasse contra o pé da vítima ou através de seu corpo. Calibres menores poderiam ferir, porém no caso daqueles cartuchos de maior calibre, a armadilha era letal. A maçã. Uma armadilha terrível, a maçã consistia em uma bola de madeira, lama ou metal, medindo 60 centímetros de diâmetro e pesava geralmente cerca de 18 quilos. Era coberta de estacas, e amarrada a uma corda, instalada em árvores ao longo de onde as tropas inimigas caminhavam. Mantida camuflada e presa por um fio esticado no meio de onde os soldados passariam, uma vez desarmada pelo fio, essa bola da morte descia em um movimento de pêndulo causando ferimentos terríveis a qualquer um que estivesse em seu caminho. Os túneis. Os túneis de Kut, como eram chamados, foi uma rede de túneis construídas durante a guerra. Eram mais de 100 quilômetros de túneis, um verdadeiro labirinto subterrâneo escuro e apertado que continha hospitais, quartéis generais e armazéns para comida e munição. O ingresso nesses túneis pelos soldados norte-americanos era um grande desafio. Os ratos de túnel, como eram chamados os soldados ingressavam nesses túneis para matar o inimigo e coletar qualquer informação, sofriam com as mais diversas armadilhas. Os sistemas de túneis tinham vários níveis, cada nível era separado por uma eclusa que isolava o sistema de fumaça e inundação. Nos túneis, os soldados enfrentavam sérios perigos, os mais famosos e insidiosos eram armadilhas de mina, bombas de pressão,
armadilhas com estacas pontiagudas, armadilhas de cobra e, finalmente, as minas simples. Além disso, os Vietcongues bolavam emboscadas adicionais. Além das costumeiras, alguns túneis possuíam buracos especiais nas paredes, nos quais os Vietcongues empurravam as estacas e perfuravam todo e qualquer intruso. Às vezes o Vietcong esperava o inimigo nas escotilhas secretas e depois o matava com estacas, machados, facas, ou seja, tudo o que estava em suas mãos. Alguns perigos não letais incluíam bandos de ratos, aranhas e as famosas formigas de fogo vietnamitas. Chicotes de bambu. Utilizada em caminhos por onde os soldados poderiam passar, essas armadilhas eram feitas usando uma longa vara de bambu verde, flexível, com uma ponta presa em uma árvore enquanto a outra ponta era coberta com estacas de bambu, então era puxado e curvado para trás, como uma catapulta horizontal, presa por um sistema de gatilho improvisado amarrado a um fio esticado no caminho. Quando um soldado pisava no fio e desarmava a armadilha, o bambu voltava violentamente à posição reta, empalando as pernas ou o torso da vítima com estacas de até 1 metro. Muitos soldados aprenderam com essas técnicas. No Brasil, por exemplo, essa técnica foi apelidada como portão malaio. Mais de 58 mil militares americanos morreram no Vietnã ou desapareceram em ação. O número preciso varia de 58.132 a 58.226, conforme as fontes. Mais da metade deles tinha menos de 21 anos de idade. Pelo menos 211.471 ficaram fisicamente feridos, dentre os quais dezenas de milhares sofreram mutilações permanentes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Você não sabe como isso ajuda. Muito obrigado.